Destaca a previsão do tempo para todo o Brasil. Hora de receber a Camila Yunes aqui nos estúdios. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo para as regiões do centro-sul e também do norte do país. Por que houve essa emissão de alerta pelo INMET? Previsão de chuva, é isso, Camila? Boa noite, bem-vinda. Oi, Thiago, muito boa noite para você, boa noite a todos. A gente tem vários sistemas atuando, Thiago, que favorecem essa condição de temporais. Nós falamos nos últimos dias, sobre aquele VECAM, o vórtice ciclônico em altos níveis da atmosfera, e ele continua atuando e provocando chuva forte em boa parte aqui da região sudeste e do sul do país. Então, olha só, cenário de atenção aqui no estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, no Paraná, inclusive aqui mais a oeste do Paraná, tem alerta de chuva ainda mais forte, áreas de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Então, é aquela chuva em caráter de temporais. Além disso, Thiago, a gente tem lá no Nordeste e no Norte do país a zona de convergência intertropical. Então, olha só, atenção para o centro-sul do Maranhão, boa parte do Piauí, Ceará, áreas de Pernambuco, norte da Bahia, Tocantins e boa parte também do Amazonas, do Pará, porque tem condição de chuva forte. Já choveu bastante nos últimos dias e deve continuar chovendo, inclusive na Páscoa. A gente tem até, Thiago, uma arte para mostrar a capital com maior volume de chuva. Olha só, Belém do Pará, nesse mês de março, foi a capital com maior volume de chuva, cerca de 600 milímetros. A média para o mês são 500 milímetros. Em seguida, a gente tem Macapá com 429 milímetros, também superou um pouco a média para o mês. E depois São Luís, ficando aí com 445 milímetros. A média para o mês são 453, então está um pouco dentro, até um pouco abaixo, mas choveu bastante. Essas foram as capitais com maiores volumes de chuva. Então, olha só, Belém liderando aí e ainda tem condição de mais chuva. Thiago, vamos dar uma olhadinha no próximo mapa? Porque, olha só, praticamente todo o nosso território brasileiro com essas manchinhas em azul, onde tem o azul mais escuro, as pancadas são mais intensas, mas tem algumas partezinhas amarelas no sul de Mato Grosso, norte de Mato Grosso do Sul. Inclusive, nessas áreas, Thiago, a umidade relativa do ar cai, fica abaixo de 30%. Aí é aquilo que a gente sempre fala, reforçar a hidratação, evitar a exposição naqueles horários mais quentes. E aqui, em áreas também do norte do Rio Grande do Sul, faixa leste do estado gaúcho, o tempo fica mais estável. E agora vamos falar de temperatura, Thiago? Olha só. Para amanhã, amanhã aqui em São Paulo, o dia amanhece com 17 graus, máxima chega a 27, a gente tem condição de pancadas de chuva no período da tarde. Lá em São Luís, a chuva diminui um pouquinho, até como a gente viu no nosso mapa, não está em vermelho lá em São Luís, mas ainda tem condição de precipitações, mas o volume não é tão alto, chuva passageira. Máxima de 29 graus, Campo Grande, máxima de 32 graus sem chuva e em Florianópolis, máxima de 29 graus com chuvinha passageira. Bom, e a partir de amanhã, mês novo, não é, Camila? Quais são as projeções para o mês de abril? Temos mais chuva, a chuva começa a rarear, porque você falou até da baixa umidade relativa do ar, isso é mais problema para o meio do ano, né? Exato, Thiago. Olha só, a gente tem temperaturas mais elevadas. O que acontece? Nós teremos para esse mês de abril vários episódios de alta pressão atmosférica. E o que isso acarreta? Impede a chegada de frente fria. Com isso, um bloqueio. Um bloqueio atmosférico, exatamente. Então, impede a chegada daquela massa de ar polar e as temperaturas ficam mais elevadas. Repara que toda essa área do centro-sul, da região sudeste, aqui Triângulo Mineiro, todo o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, olha só, o norte do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, a gente tem essas temperaturas acima ou um pouco acima da média. Então, vai ser um mês de abril mais quente. Inclusive, para a segunda quinzena do mês de abril, tem condição de onda de calor. Vamos voltar só no outro mapa rapidinho, Thiago, para a gente ver aqui com relação à região nordeste do país, porque a temperatura fica um pouco abaixo da média em boa parte aqui do território nordestino. No norte, em algumas áreas a gente vê aqui no sul do Pará, áreas também do Amazonas, fica um pouco acima, mas praticamente tudo dentro da normalidade. Agora sim, falando de chuva, Thiago, olha só, e não é coincidência, onde vai chover mais, acima da média no Nordeste, a gente tem as temperaturas mais baixas e um volume de chuva
um pouco acima do que é esperado. E repare só, no norte do país, a gente tem a chuva um pouco abaixo ou abaixo da média. Então, muita atenção aqui para o estado do Amazonas. Para a gente, aqui na região sudeste do país, áreas do sul, deve ficar dentro da normalidade. Mas esse alerta vale aqui bastante para a região norte do país, porque lembrando que a gente tem El Niño, que deve ficar ainda mais intenso na metade do ano, e isso pode trazer incêndios lá para a região norte do país. Inclusive, as defesas civis estaduais desses estados já estão monitorando. Tiago. Perfeito. Então, só para destacar, e essa é a projeção para todo o mês de abril. Todo mês de abril. Uma projeção mensal. Isso, para todo o mês de abril, essa é a tendência. Claro, né, que tem alguns dias que pode chover mais, menos, mas a tendência é essa. Para a gente aqui uma normalidade, chove mais no Nordeste e tempo mais seco no norte do país. Perfeito. Camila Yunes com a previsão do tempo, então amanhã mês novo e as projeções para o mês de abril. Você volta daqui a pouquinho? Daqui a pouco eu estou de volta, no Jornal Thiago. Jovem Pan.